Final do ano de 2019 e o mundo se vê ante uma pandemia mundial. No Brasil, o primeiro caso foi registrado no mês de fevereiro de 2020. Desde então, a população vive e sofre os impactos de mudança e de adaptação quanto ao isolamento social, distanciamento, medo e insegurança. E a educação? Como e quais foram as ações de enfrentamento da questão? O Ministério da Educação, por meio da portaria número 544, de 16 de junho de 2020, dispôs sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. Meu nome é Rodrigo Fonseca e nesse podcast vamos discutir os impactos da entrada acelerada das tecnologias digitais no cenário educacional. Fique com a gente. Desde a suspensão das aulas presenciais, municípios e estados têm buscado estratégias que favoreçam essa nova forma de ensino, ou seja, com a pandemia, o ensino passou a ser remoto e as escolas recorreram com grande intensidade às plataformas digitais como garantia de manutenção de suas atividades didáticas. Segundo o professor Luiz Carlos de Freitas, o momento foi julgado propício pelas grandes corporações mundiais, notadamente a Google, a Microsoft e o Facebook, para capturar o debate e no futuro garantir melhor aceitação de suas plataformas no campo educacional. O professor Freitas explica também que esse movimento de plataformização dos conteúdos escolares foi acelerado pela pandemia, mas não se iniciou agora. Segundo ele, este modelo educacional vem sendo desenhado desde as discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. A professora Solange de Oliveira é professora de Educação Física dos anos iniciais na Rede Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Solange explica uma ação de grande impacto na organização do trabalho pedagógico desenvolvida pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. No estado de São Paulo, tivemos a implantação do Centro de Mídia, uma plataforma composta por 2 canais digitais abertos em um aplicativo que transmite informações e aulas remotamente. O Centro de Mídia foi implementado no mesmo ano do início da pandemia, mas o objetivo do Centro de Mídia é promover uma educação de qualidade buscando destacar São Paulo nos resultados das avaliações externas, o SAEB e o SARESP. As aulas e as formações transmitidas pelo Centro de Mídias estão alinhadas ao Currículo Paulista e à BNCC. Portanto, percebe-se que a tecnologia tem sido utilizada para a articulação entre a base, ensino, avaliação e responsabilização, visto que o Estado de São Paulo adota a bonificação por resultado. É nesse sentido que podemos relacionar a criação do Centro de Mídias e de outras plataformas e tecnologias digitais com a reforma empresarial da educação. Além da professora Solange, do Estado de São Paulo, tivemos a oportunidade de conversar com a professora Leonete Mazaro, professora dos anos iniciais da Rede Municipal de Cascavel, no Paraná. Leonete traz importantes relatos que reforçam a função das tecnologias digitais na educação como articulação técnica e controlada das bases nacionais, a base curricular, a base da formação docente e a base das competências do diretor, e os objetivos educacionais cooptados pelas avaliações externas. Além desse alinhamento, base, objetivos e avaliação, a professora Leonete ilumina questões importantes que impactam diretamente no direito que cada criança e adolescente brasileiros tem à educação. No início do ano de 2020, a todos os profissionais da educação da rede foi ofertada a formação de como utilizar os diferentes recursos tecnológicos para a organização das aulas remotas. Alguns dos recursos que fomos ensinados é de livre acesso, contudo, alguns eram pagos. E a utilização desses softwares pagos deveriam ser realizados pelo professor, não foi disponibilizado pela Secretaria de Educação. Quanto aos alunos, não houve a preocupação sequer de uma preocupação maior de verificação de
se esses possuíam recursos tecnológicos para acessar as aulas que estavam sendo propostas. Os professores simplesmente organizavam e abriam as salas virtuais e esperavam que esses alunos acessaram. A grande maioria dos alunos não acessaram as aulas, e os familiares justificavam que muitos nem mesmo tinham conhecimento de como esse recurso funcionava ou possuíam apenas um celular simples que não comportavam o programa. No retorno à escola, o trabalho foi intensificado ainda mais em relação ao uso do computador e à utilização de plataformas digitais e de como os alunos deveriam realizar provas online e preenchimento de formulários virtuais. Por vários momentos, os alunos que ainda encontravam-se em aulas remotas foram chamados à escola a fim de realizar avaliações que ocorriam na sala de informática e aprendiam a preencher formulários no Google Forms. Nesse ponto, se faz fundamental destacar, como reforça bem o professor Luiz Carlos de Freitas, que a tecnologia é bem-vinda. A forma como este hibridismo vem organizando o trabalho pedagógico hoje, não. É possível recusar esta forma de ensino, portanto, sem recusar a tecnologia. Esta mudança de enfoque é importante para eliminarmos a argumentação oportunista de que a educação não aceita a tecnologia. O que não aceitamos é o uso da tecnologia para veicular finalidades educativas limitadas, reduzidas a acesso de informação passada via definição prévia de algoritmos destinados a converter o trabalho vivo do professor em trabalho morto comercializável dentro de uma plataforma. O professor Fernando Cardoso da Silva, pesquisador da Faculdade de Educação da Unicamp e professor de História e Geografia da Rede Municipal de Campinas, nos presenteou com relatos muito significativos de como a tecnologia pode ser utilizada para potencializar o trabalho pedagógico e incluir alunas e alunos em processos formativos de qualidade. Durante o período da pandemia e diante de toda a situação e as condições de trabalho com as quais a gente teve que se defrontar e dialogar nesse momento, claro que a questão da tecnologia, do uso das mídias e de interações à distância, no caso da Prefeitura de Campinas, via plataforma, né, do Google Sala de Aula, trouxe um impacto muito grande para a reorganização do trabalho escolar. Experimentá-la ou utilizá-la numa perspectiva de formação tanto dos professores quanto deles nas relações com os alunos, quanto entre os alunos, que não abortasse, que não abandonasse algumas perspectivas como de autoria, de expressão, de trocas, né, a partir das produções e compreensões e saberes dos diferentes alunos e dos sujeitos e dos professores, né? A articulação aí entre aquilo que se produzia e o significado e o sentido daquilo, e a interação entre os sujeitos para procurar criar, estabelecer outros sentidos para aquilo que havia sido produzido nesse movimento coletivo. Eu acho que acabou trazendo algumas problematizações e enriquecimentos para aquilo que era o trabalho do que a gente fazia antes da pandemia, né? Professores de várias escolas, de algumas escolas de Campinas, de uma escola de Montemor, no meu caso, naquele momento, pessoal de Valinhos, acho que tinha gente de Paulínia também, enfim, começou a tentar organizar um trabalho de correspondência, fazendo uso das plataformas digitais, né? Enfim, a correspondência interescolar, né? Para as produções, trocas entre os alunos, enfim, que conseguiam participar das atividades online, né, o que muitas vezes não eram tantos, e tentar de repente até fazer alguma produção concreta, assim, escrita mesmo por parte de alguns alunos, ou da maioria dos alunos, enfim. Essa ideia foi crescendo nas trocas entre os professores, e aí surgiu a possibilidade de montar um grupo de trabalho que, por conta da flexibilidade, né, da tecnologia, permitiu com que professores de outras escolas pudessem participar e a partir daí produzir alguns materiais, a partir da compreensão que esses sujeitos, dos saberes que eles tinham mobilizados nas discussões a partir dos textos
e ao mesmo tempo com o texto central principal, que era o texto da Elise Freinet, e depois no final a produção de alguns materiais para socializar isso com os colegas. Bom, numa das escolas na qual eu trabalhava o ano passado, um grupo de professores do Fundamental 2 resolveu trabalhar conjuntamente, e aí criou-se um grupo interdisciplinar. Esse grupo partiu de uma escuta, né, da comunidade via uso das plataformas ou por meios midiáticos, né, redes sociais, enfim, para tentar primeiro comunicar o que estava sendo feito naquele momento, né, o que estava sendo proposto pela rede municipal de Campinas, através do uso da plataforma Google Sala de Aula. Depois nós fizemos um documento, um questionário, né, fazendo uso da plataforma para mapear um pouco a situação econômica, político, sanitária, emocional dos alunos. E a partir daí a gente começava a organizar um trabalho onde a gente montava os professores as atividades a partir de temáticas, buscava materiais, postava esses materiais no Google Docs. Depois a gente tinha uma reunião semanal para problematizar os documentos, que seriam textos, imagens, áudios, filmes, enfim, e a partir daí propor questões dinâmicas para os alunos, né? E aí havia, ao longo da semana seguinte, depois que os alunos tinham feito a atividade, postado, enfim, havia uma live com as salas, nas quais, a partir da interação com os alunos e da interação que a gente tinha enquanto professores, ia se buscando caminhos para se desdobrar esse currículo que, de certa maneira, procurava manter alguns elementos pedagógicos, político-pedagógicos, didáticos, que a gente acreditava, como a expressão do aluno, as trocas, os diálogos, a autoria, a problematização da produção a partir da relação com os outros, enfim. Mas que, ao mesmo tempo, fizeram com que alguns elementos da aula concreta, né, presencial, fossem problematizados. Então, a gente, por meio desse trabalho interdisciplinar e por meio de toda essa dinâmica de montagem das atividades e modo de desdobrar o currículo, que não era mais um currículo meio prontinho, sequencial, mas a partir dessas trocas, né, desses encontros, acho que houve possibilidades de trocas e ampliações entre os professores, de verificar os trabalhos que cada um fazia, os modos de produção e mesmo dos alunos, das possibilidades e potencialidades naquele momento de trabalho. Entendemos que a recente proposta do Conselho Nacional de Educação de desregulamentação do ensino híbrido e seu enquadramento como metodologia de aprendizagem omite quaisquer considerações sobre os riscos de se colocar a educação brasileira sendo mediada por grandes corporações, como os problemas ligados à privacidade e armazenamento de dados dos estudantes e também os graves problemas relacionados ao tempo de exposição dos estudantes às telas. Como afirma a pesquisadora Shoshana Zuboff em seu Capitalismo de Vigilância, elas aumentam a desigualdade, intensificam a hierarquia social, exacerbam a exclusão, usurpam os direitos e despem a vida pessoal daquilo que a torna pessoal para você ou para mim. Se é para o futuro digital ser o nosso lar, então cabe a nós torná-lo o nosso lar. E precisaremos saber, e precisaremos decidir quem decide. Essa é a nossa luta por um futuro humano. Essa é a nossa luta por uma educação de qualidade que favoreça o desenvolvimento integral de todo ser humano. Esse podcast foi uma produção colaborativa pensada, amplamente discutida e desenvolvida pelas alunas Solange de Oliveira, Leonete Mazaro e pelos alunos Rodrigo Caparelli Fonseca, João Luiz Coane Júnior e Lucas Macencini de Azevedo. O podcast é o trabalho final da disciplina FE 029, Políticas Públicas da Educação Básica no Brasil, ministrada pela professora doutora Débora Cristina Jeffrey. O podcast é também um movimento de análise e resistência crítica ao protagonismo que as tecnologias de informação e comunicação vêm assumindo nas políticas educacionais e nas escolas brasileiras. Obrigado.